Então, seguindo aí com mais uma aula de história com o professor Daniel, nós temos aí a parte 3, que é a parte final, pelo menos boa parte, né, do assunto final, Revolução Francesa, como a gente já vem vendo aí ao longo, né, de pelo menos 2 aulas com essa, né? Então, temos aí a parte 3 para o assunto, tema 2, a Revolução Francesa, né? Então, antes da gente iniciar essa próxima etapa da Revolução Francesa, né, basta a gente fazer alguns lembretes, algumas considerações ainda sobre a Revolução Francesa, né? Bom, então a gente viu lá que com a Revolução Francesa, em 1789, nós temos aí, né, a marca, né, pelo menos da história tradicional, como a superação, ou pelo menos a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Assim, outra coisa que a gente viu lá também foi que a Revolução Francesa é um exemplo de revolução burguesa, né? Com ela a gente tem outras, né? A gente tem a Revolução Industrial, tem a independência lá das 13 colônias, ou Revolução Americana, como você queira chamar, né? Mas a Revolução Francesa em si é uma grande representante desse acervo de revoluções do tipo burguesa. E aí a gente viu uma série de etapas, né? Desde lá da tomada que era da Bastilha, né? Até chegando à fase do Diretório, esses longos períodos, né, da Revolução Francesa, que vão, portanto, culminar com a chamada Era Napoleônica, que cronologicamente a gente pode estabelecer aí 1799 a 1814, quando a gente tem aí, né, a queda já do então imperador Napoleão Bonaparte, ok? E aí, logo com a nossa explicação, a gente vai vendo também, intercalando com questões pra gente, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele está chamando de Era Napoleônica, ok? Então, lá com o golpe de 18 de Brumário, no ano de 1799, né? Isso aí é um golpe de Estado, que é o golpe que vai levar à ascensão do então general Napoleão Bonaparte ao poder. Então vamos lá, o Napoleão Bonaparte, ele era uma figura que se destacou, né, durante aí as suas batalhas, né, teve uma série de vitórias militares, né, protegendo aí o território francês, e que logo, né, chamou a atenção da alta burguesia, aquela figura de liderante, né? De liderança, de líder, né? E aí ele é convidado a participar, vamos dizer assim, né, da vida política da França, então, que vivia aí a Revolução. Então, a alta burguesia, ela vai achar interessante, então, o Napoleão Bonaparte, que vai se tornar aí cônsul, né, francês, porque ele vai estar no momento chamado da fase da Revolução Francesa, chamado, né, de consulado, ali um momento dentro ali do diretório. Então ele é um dos 3 cônsules, né? Só que dentre esses 3, ele é o que tem mais poder, ele é o que concentrava mais poder. Concentrou tanto poder que em 18 de Brumário, né, que esse Brumário aqui significa novembro, ele se proclama o que? Imperador francês, supremo, né? Então volta aí muito das características, né, do poder absolutista com o Napoleão Bonaparte. Isso se dá no golpe de 18 de Brumário, é um golpe militar, um golpe de Estado, né? Então é o que caracteriza esse golpe, porque o povo francês não foi convidado a colocar o Napoleão Bonaparte no poder, né? Ele mesmo se autoproclamou, e aí, com a ajuda das forças militares, que já era aí general, né, assume aí o poder e se proclama imperador francês, ok? Isso aí é apoiado também, como eu já falei aqui, né, com a alta burguesia.
Um outro momento interessante aí que a gente tem do Napoleão Bonaparte, né? Se a gente fosse resumir aqui a era napoleônica, é o ano de 1806, porque é nesse ano aí que Napoleão Bonaparte decreta, né, o chamado bloqueio continental. A França, à época, né, ela vivia sérias disputas com a Inglaterra. E aí, numa medida de barrar, né, competir com a economia inglesa, o que é que o Napoleão Bonaparte vai fazer, né? Vai decretar o fechamento dos portos, né, ingleses, e aí toda e qualquer nação que fosse, né, identificada como uma parceira econômica da Inglaterra seria o quê? Perseguida. Isso daí valeu para quem? Principalmente, né, também para Portugal, que não obedeceu aí a medida, né, vamos dizer assim, chamada de bloqueio continental a partir de 1806. Portugal não fez muito caso, né, não estava interessado em obedecer o bloqueio continental, e aí logo, né, foi perseguida pela França. E aí, 1806, né, estamos aí no início do século XIX, o Brasil ainda é uma grande colônia de Portugal. O que é que o Império, a coroa portuguesa, fez diante da invasão francesa, né? Porque Portugal foi invadida, foi perseguida. Antes, né, dos franceses tentarem alcançar a coroa portuguesa, eles fugiram para sua colônia, que na época era o Brasil. Isso no ano de 1808. E aí muitos historiadores dizem o seguinte, né? 1808 marca o início, né, lento, vamos dizer assim, mas um primeiro passo da independência brasileira, que só vai se concretizar lá em 1822. Mas 1808, com a chegada da coroa portuguesa em território colonial, no Brasil colonial, na América Portuguesa, uma das primeiras medidas do imperador, então, português da época, Dom João VI, é abrir os portos nas nações amigas. É abrir os portos brasileiros, da colônia brasileira, a quem? A Inglaterra. Então, mais um motivo aí para o Napoleão Bonaparte, né, perseguir a coroa portuguesa. Ok? Isso daí, o bloqueio continental no ano de 1806. Temos aí uma outra medida aí interessante, que é o Código Civil Napoleônico, né? Então, nesse momento aí, é o momento em que a França ela começa a viver aí a concretização dos seus direitos constitucionais, né? Baseados lá na lei. Então, o Código Civil é um deles. E a grande defesa aí do Código Civil, vamos dizer assim, que era isso já desde o começo de interesse lá do terceiro estado, representado aí principalmente pela burguesia, era a manutenção da propriedade privada. O Código Civil Napoleônico vai estabelecer isso, mas vai estabelecer também a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Então, muito também do que a gente vê aí, né, escuta falar, lê sobre os direitos, né, atualmente, né, no atual momento contemporâneo que vivemos, é também fruto desse Código Civil Napoleônico, né? Então, o direito, né, as questões jurídicas, elas devem também aí a esse Código Civil Napoleônico, né? Uma forma aí de tentar concretizar os anseios da alta burguesia por meio das leis, ok? Vamos dar aí uma olhada em uma questão interessante para a gente. Então, temos aí, como questão extra para nós, temos aí a questão 02. Vamos começar aí pela questão 02 no seu slide de número 2. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, né, para o ano de 2015, e aí é uma questão adaptada, né, ou seja, ela é uma questão melhorada para que você tenha o maior índice de acerto, ok? Então, vamos lá para o que diz aí a nossa questão 02.
Questão 02, ela diz o seguinte: Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799, a partir do chamado golpe do 18 Brumário. Tornou-se o primeiro cônsul, depois primeiro cônsul vitalício e posteriormente imperador durante o seu governo. Então ele quer saber, durante o seu governo, o que nós temos aí de, vamos dizer assim, novidade para esse momento, né? Mas vale aí algumas considerações importantes, né? Então ele começa aí já registrando para a gente, né, o início da era napoleônica, né, 1799, isso daí já faltando aí uma década, né, para o fim do século XVIII, ok? E aí reforça, né, que ele chega ao poder através de um golpe, né? É uma das formas, né, de se chegar ao poder, não só lá no século XVIII, né, mas o século XX vai mostrar muito isso, né? Uma forma de se chegar ao poder político também foi através dos golpes, né, os golpes de Estado, e que geralmente esses golpes de Estado, eles são atrelados, né, eles têm um apoio militar nisso, né? Então o golpe do 18 Brumário é um golpe de Estado, e ele, como a gente viu, né, ele é um golpe militar pela própria origem, né, vamos dizer assim, vocacional, profissional do Napoleão Bonaparte, por ser um general, né? Então ele tinha um apoio aí também militar para chegar ao poder, né? Então é isso que caracteriza aí os golpes, nessa tomada repentina do poder sem a consulta popular, né? Sem voto, sem a decisão, né? Simplesmente pela imposição. Então ele chega lá e se torna o primeiro cônsul, como a questão está dizendo, né? Uma espécie assim de conselheiro político, vamos dizer assim, né? Uma espécie de um ministro, né? Que tem algumas atribuições. Depois cônsul vitalício, né? O que é isso, né? Ele era um cônsul para a vida toda, só deixaria de se tornar cônsul no dia quando morresse. E posteriormente, como ele fala aqui, imperador. Esse ele se autoproclama, né, imperador francês, ok? E aí ele diz pra gente, e durante o seu governo, a letra A fala pra gente, retomou as relações com a Igreja Católica e permitiu total autonomia dos seus sacerdotes. Olha aí, né? Será que teve aí essa medida, né, essa retomada com a Igreja Católica, né? É verdade que teve aí uma reaproximação com a Igreja Católica, né? Mas uma das grandes novidades aí é que a religião ela passou a ser o que? Laica, né? Ou seja, uma coisa eram os assuntos da Igreja, outra coisa eram os assuntos do imperador. Mas esse imperador, esse Napoleão Bonaparte, ele, claro, né, queria contar também com o apoio aí da Igreja Católica, que não foi unânime, né? Nem todos os papas, né, queriam apoiar aí o Napoleão Bonaparte, né? Porque a sua política, ela se mostrou e se tornou, né, um tanto assim opressora. O Napoleão Bonaparte, ele tinha o objetivo da conquista de toda a Europa, né? Era isso que estava aí por detrás dessa política imperialista, né? Ele era um imperador, a conquista territorial, né, das outras nações, como a Rússia, né, a Prússia, a própria Áustria, né? E o enfrentamento direto aí com a Inglaterra. Então, temos aí chamadas guerras napoleônicas, né, que envolve aí essas outras nações. A letra B diz aí pra gente, estabeleceu a monarquia parlamentarista nos moldes do sistema de governo vigente na Inglaterra. Só para a gente retomar um pouco aí, né? O erro lá na letra A é só total autonomia de seus sacerdotes, né? Não era bem assim, né? Ou a igreja, né, também comungava muito da opinião, da parceria política com o Napoleão Bonaparte, ou ela também seria perseguida. Então não tinha essa plena autonomia, ok? Retomando aí para a letra B, né, estabeleceu a monarquia parlamentarista, falso, né? Onde se tem a monarquia
parlamentarista, né? Como ele diz aí, há o exemplo lá da Inglaterra, isso é realmente um fato, mas aí no caso da França, né? Não existia esse parlamento, né? Que dava aí, vamos dizer assim, as decisões finais para o monarca, né? Era o contrário, né? Era o monarca que daria, né? No caso do Napoleão Bonaparte, essas decisões finais para o parlamento, né? Então veja bem, né? O Napoleão Bonaparte, em boa parte da sua política, ainda é uma política muito semelhante àquela política absolutista, em alguns aspectos, né? Principalmente aí nessa questão desse controle da política francesa, né? Que se diferencia, por exemplo, na questão mais econômica, né? Mas ainda é ali, querendo ou não, um retorno, né? Uma pressão, né? Da monarquia, só que agora a monarquia que tem o apoio da burguesia, ok? A letra B, falsa. A letra C diz, estabelecer um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para os cidadãos do sexo masculino e o direito à propriedade privada. Exatamente, né? Uma das grandes marcas aí desse período napoleônico é essa inovação, vamos dizer assim, jurídica, né? Que é o estabelecimento do chamado Código Civil Napoleônico, né? E que garantia exatamente o que ele diz aí, a igualdade entre o sexo masculino e o feminino, né? E o direito à propriedade privada, né? O lema, né, central da Revolução Francesa, né? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, o Napoleão Bonaparte ele tentou se aproximar o máximo possível, né, dessa chamada igualdade, fraternidade e liberdade. E liberdade aí tem a ver com a liberdade de se ter a propriedade privada. Afinal de contas, nós estamos falando, nunca é demais repetir, de uma revolução burguesa. Isso é de interesse da burguesia, né? A manutenção da propriedade privada, a liberdade comercial, né? Que está atrelada também a essa questão da propriedade privada. Portanto, é o seu item C. A letra D está errada e ela diz aí para a gente o seguinte: aliou-se aos sans-culottes, grupos mais radicais da Revolução Francesa, e por isso foi derrubado em 1814, né? Não, esses sans-culottes aí, como a gente viu lá em aula anterior, falando aí das etapas, das principais etapas, né? As primeiras etapas da Revolução Francesa, os sans-culottes eram o povo em geral. O Napoleão Bonaparte estava muito interessado em ter essa união com esses tais sans-culottes aí, né? Ele disse que por não ter essa união, ele foi derrubado, né? E ele continua errando porque ele disse que os sans-culottes eram o grupo mais radical, né? O mais radical aí, como a gente viu lá, eram os jacobinos, né? Os jacobinos lá, eles instauraram até o período do terror. Até esses mesmos sans-culottes, se fossem contrários, né, às medidas radicais dos jacobinos, também iam parar na guilhotina, ok? Portanto, a sua questão 02 da FGV é o item C. Temos aí a questão 03 no seu slide 3, que na verdade é uma espécie de uma continuação da questão 02. E a questão 03, no slide 3, diz o seguinte, observe aí, procure esse slide aí para você, né? Ele está disponível. Muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas estava, né? E aí vale a pena aqui a gente fazer de novo a ressalva, né? A principal característica, né, que a gente tem ainda assim semelhante a esse antigo regime absolutista é essa concentração desse poder que Napoleão Bonaparte queria que fosse vitalício para sempre, né? Mas nos aspectos econômicos, né, nos aspectos mais sociais, há mudanças, né? O Código Civil Napoleônico, ele
demonstrou isso, né? A partir do momento que ele consegue estabelecer, né, os direitos iguais entre homens e mulheres, né? Pelo menos aí há uma tentativa nesse sentido, ok? E aí ele quer saber da gente, né? Entre essas políticas estava o quê? A letra A diz o Código Civil Napoleônico, a letra B, a Lei da Guilhotina, a letra C, a Magna Carta, a letra D, as Leis Filipinas, a letra E, as Leis Manuelinas, né? Então, de cara, a gente pode eliminar logo essa letra B, né? A Lei da Guilhotina, né? A Lei da Guilhotina, falamos aqui em questão anterior, mas vale a pena ressaltar. Essa Lei da Guilhotina, isso é o período do terror. É porque aí ele quis usar essa expressão chamada Lei da Guilhotina. Isso daí tem a ver com o momento lá do chamado período do terror com os jacobinos, né? A Magna Carta, na letra C, falso. As leis filipinas, na letra D, letra E, leis manuelinas, né? Tampouco também faz sentido, né? Então, é realmente aí que diz a letra A, o Código Civil Napoleônico, ok? Portanto, a sua questão 03 do seu slide 3 é o item A. Vamos aí seguir com mais características do período napoleônico, um quadro para você, e aí mais uma resolução de questão para você. Vamos acompanhar. Na reta final, então, né, da chamada Era Napoleônica, né, o que vai afirmando aí, vamos dizer assim, esse término, né, de poder de Napoleão Bonaparte como imperador francês, vai se dar através do Congresso de Viena em 1814, né, que é aí um congresso, né, um congresso é uma reunião e, no caso aí, né, estavam reunidas as potências que eram inimigas da França, né, a Prússia, a Áustria, a própria Inglaterra, né, a própria Rússia também está nesse momento aí, e aí vai ser definido, né, quais são as medidas, né, para se frear aí o avanço, né, do Napoleão Bonaparte, ok? Então se estabelece aí o Congresso de Viena em 1814, isso é século XIX, ok? E aí se estabelece também aí a Santa Aliança, né, que é aí uma união entre essas potências, né, que visavam barrar qualquer tipo de golpe, né, que tentasse aí se implantar por meio aí da força, né, por meio do aparato militar, que barrasse aí qualquer tipo de golpe de Estado, a exemplo aí do golpe 18 de Brumário, né? E aí o Napoleão Bonaparte ele vai ser perseguido, né, preso, e finalmente aí a gente tem o encerramento, né, da chamada Era Napoleônica, ok? Então vamos ver aí também como é que essa apostila traz aí esses momentos que encerram aí a Revolução Francesa, né? Encerram cronologicamente, mas sabemos que o mundo contemporâneo está cheio de permanências aí da Revolução Francesa. Então vamos dar uma olhada aí na leitura e logo em seguida questão para você. Então aí na sua página 79, né, lá da sua unidade 3, do seu tema de número 2, né, compondo aí a nossa terceira parte desse tema, né, mais um segundo momento sobre a Revolução Francesa, vale a pena aí a gente dar uma olhada em algumas afirmações que é colocada aí na página 79, alguns destaques, tá ok? Então na sua página 79, quando ele vai dizer o seguinte, né? Nesse mesmo ano foi realizado o Congresso de Viena, visando reformular as fronteiras da Europa após a derrota de Napoleão, né? Então aí as guerras napoleônicas, né? A derrota é isso, né? As potências inimigas contra os franceses. Porém, em 1815 ele conseguiu organizar um exército e retomar o governo da França, no qual permaneceu por mais 100 dias, né? Aquela tentativa
de ainda se manter no poder a qualquer preço. Quando tentou destruir o exército formado pela coligação dos países inimigos na Bélgica, Napoleão foi mais uma vez freado pelas tropas adversárias. Dessa vez foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde faleceu em 1821. A derrota de Napoleão marca o fim da Revolução Francesa, mas não o fim dos ideais revolucionários. O lema, abre aspas, liberdade, igualdade, fraternidade, espalhou-se pelo mundo, incentivando revoltas e revoluções em muitos lugares. Na América Latina, os ideais revolucionários influenciaram bastante as lutas por independência, inclusive no Brasil, né? A gente tem um exemplo aí, um dos exemplos, né? Por exemplo, lá a chamada Inconfidência Mineira, que era uma revolta aí de colonos, né? Contra esse absolutismo, né? Esse exagero do poder metropolitano sobre a colônia, né? Então é um exemplo. Isso aí também a gente vai ver nas nossas aulas de história do Brasil. A noção de que todo ser humano é um cidadão com direitos, a instituição de governos republicanos e que a vontade do povo deve ser soberana, as liberdades civis e políticas, a igualdade entre os homens perante a lei e a ideia de que existe uma justiça igual para todos, são ideias que ajudaram e ajudam a organização política e social dos países até os dias de hoje, né? Se tem aí, a meu ver, duas revoluções que realmente modificaram a cara do mundo, vamos dizer assim, pelo menos do mundo ocidental, uma delas é a Revolução Francesa e a segunda, a Revolução Francesa, né? Temos marcas profundas, como a gente acabou de ler aí na sua página 79, até os dias de hoje. Então vamos dar uma olhada aí em uma questão interessante para a gente fechar aí esses pontos sobre a Revolução Francesa e, consequentemente, aí a Era Napoleônica, ok? Então a gente retoma aí para os seus slides, né, material extra para você, e retoma mesmo lá do início dos slides, o slide 1, a questão 01, apresenta aí a seguinte questão extra para a gente, né? Uma questão lá da PUC, né? PUC é uma Pontífice Universidade Católica, já resolvemos questões aqui da PUC, né? No Rio de Janeiro, e ela está adaptada para que você tenha o maior índice de acerto. E aí ele pergunta, o Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, que nós falamos aí, sua apostila traz essa informação para você, baseou-se em 3 princípios políticos fundamentais. Assinale a opção que apresenta corretamente esses princípios, né? Então veja bem, o Congresso de Viena, ele estava preocupado, como a gente viu aqui, né, em restabelecer a ordem. Restabelecer a ordem era pelo menos no sentido de dar um ponto final nas chamadas guerras napoleônicas, o equilíbrio, né? A restauração também aí de uma monarquia, mas que não fosse do tipo do Napoleão Bonaparte, né? Uma monarquia dita imperialista, tá certo? Então aí ele diz que há alguns princípios, né, nesse Congresso de Viena, lá de 1815, né? 3 elementos fundamentais que eram desejados, né, por esses franceses aí, e não só por esses franceses, alguns desses franceses, mas principalmente pelas suas nações inimigas, né, dos franceses, ok? A letra A diz liberalismo, democracia, industrialismo, né? Aí ele começa, nem tanto errado, porque o princípio liberal era um princípio que estava aí sendo desejado, já começava a ser desejado aí também por essas outras nações aí, né? A Inglaterra, né? E demais. Democracia, aí é um tanto exagerado, né? Falar dessa busca pela democracia com o Congresso de Viena, não era isso, né? E industrialismo, né? Lá da Revolução Industrial,
Não, isso daí já era uma realidade, mesmo aí já no momento aí do Napoleão Bonaparte. Portanto, a letra A, falsa. A letra B, restauração, legitimidade e equilíbrio europeu. Ou letra C, conservadorismo, tradicionalismo e positivismo. Aí vamos com calma aí na letra C, né? Conservadorismo, o poder, né? Aquele poder conservador, que não está aberto a tantas mudanças. Poderia ser? Poderia, mas ele continua errando quando ele diz tradicionalismo e positivismo, né? O positivismo é uma filosofia do século XIX. Então o Congresso de Viena não estava preocupado em estabelecer essa filosofia como, vamos dizer assim, a retomada do equilíbrio europeu, né? Então não tem nada a ver com isso daí que ele fala na letra C. A letra D, constitucionalismo, ou seja, né, estabelecimento de constituição, federalismo e republicanismo, não, né? Isso daí tem a ver com as repúblicas, né? Com o sentimento republicano, que nesse momento aí ainda não era os pontos, né, essenciais que eles desejavam. Então só sobrou realmente para a gente a letra B, quando ele diz restauração. Restauração aí, a volta de um poder sólido, que não seja do Napoleão Bonaparte, que seja uma monarquia, mas que seja diferenciado do Napoleão, é verdadeiro, né? Legitimidade, ou seja, que seja reconhecido não só pelos franceses, mas pelo mundo, pela comunidade internacional, vamos dizer assim, né? E o próprio equilíbrio europeu, ou seja, né, um momento que desse um ponto final nas guerras, né, com a França, né? Desse a paz na Europa. Então, os princípios aí do Congresso de Viena é o que diz realmente a sua letra B. Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu é o que realmente é o item correto da sua questão 01. Então, questão 01 é o seu item B. Bons estudos, fique atento na sua apostila, na leitura, na resolução das questões extras, na questão lá do seu material e até a sua próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.